Bom dia, amigos, e bem-vindos sempre a este Marketing Now. Os assuntos e temas mais relevantes e essenciais da atualidade para todos os que adotam o marketing, como nós, do Madimo do Marketing, adotamos nos negócios e na vida. Marketing, segundo Peter Drucker, a ideologia da administração moderna. Nossa crença e comportamento aqui na Terra, nos negócios e na vida. Jamais nos esquecendo e praticando sempre, permanentemente, e por onde tudo começa, os dois sacramentos da administração moderna: o ponto de partida e o porto de chegada. O do marketing, partida e caminho, e o do branding, destino e chegada. Marketing, put yourself in someone's shoes, empatia, e branding, walk the talk, consistência. Coloque-se permanentemente no lugar das outras pessoas e as respeite, marketing. E seja e faça o que você diz que é e que vai fazer, branding. Em assim sendo, tudo fluirá naturalmente, numa jornada tranquila, segura e consistente e vencedora pela vida. Nosso primeiro comentário de hoje é: fraudes, o fantasma que segue atormentando e encarecendo os planos de saúde. Não obstante todas as denúncias, campanhas, advertências e outras providências, as fraudes na utilização dos planos de saúde continua sendo um dos maiores desafios das empresas e que acaba atingindo todos os segurados pelos planos por ocasião da correção das mensalidades. Apenas uma das seguradoras de saúde, a Sul América, nos últimos meses cancelou mais de 15 mil contratos por fraudes. E a razão, em 3 anos, 2023 a 2025, e devido à sua política e ações antifraudes, conseguiu evitar a perda de aproximadamente 450 milhões de reais. Só no ano passado, 2025, foram evitados 250 milhões em perdas. Mas não necessariamente as despesas foram evitadas, pelo contrário, cresceram para evitar as fraudes. Protocolou 850 notícias crime e deu início a mais de 500 processos judiciais. Assim, fraudes e judicializações, os dois maiores desafios dos planos de saúde aqui no Brasil. Segundo o comentário de hoje, Brasil, um péssimo exemplo a não ser seguido. A brasilização ameaça outros países. Numa matéria de grande repercussão, o The Economist alerta muitos países sobre os perigos da brasilização. Optar pelo mesmo caminho equivocado que vem caracterizando o nosso país nos últimos anos. A chamada brasilização concentra-se em 3 pilares, segundo o jornal. Primeiro, uma dívida pública quase que saindo do controle e que exige a prática de juros elevados. Segundo, um orçamento de flexibilidade quase zero, na medida que os gastos obrigatórios praticamente zeram qualquer possibilidade de investimentos em novas e mais promissoras áreas, ou seja, um país condenado à estagnação e passado pela sua debilidade econômica. E terceiro, polarização política e decorrente paralisia institucional, o que impede as mais que necessárias e inadiáveis reformas estruturais. Daí decorrendo instabilidade fiscal e crescimento muito próximo de zero. O alerta foi feito pela The Economist. Tomara os demais países não caiam na armadilha onde nos encontramos hoje, aqui, nós, Brasil. E terceiro comentário de hoje: elétricos. Pergunta: pausas para sempre? No embalo e euforia de 10 anos seguidos, com poucas pausas para reflexões e reconsideração de caminho, tudo leva a crer que o primeiro período de euforia em relação aos carros elétricos tenha chegado ao fim. Sob o olhar o número final, as vendas seguem crescendo, se a gente for se concentrar só nos números. Só que o que vinha em ritmo de lebre acelerada, agora é de tartaruga manca. No balanço do conjunto das montadoras, a estimativa é que ingressaram em 2026, amargando um prejuízo da ordem de 65 bilhões de dólares. E muitas, para não dizer quase todas, decidiram pausar e algumas já estão saltando fora ou reduzindo os investimentos, como é o caso da Ford e da Stellantis. Razões e motivos principais nos últimos 2 anos. A consciência de que a infraestrutura até agora construída é mais que insuficiente e demandaria, para alcançar suficiência, investimentos monumentais. Aceleração na desvalorização dos usados, que de 2024 para 2025 foi de menos 4% para 18,5%. E boa parte dos países decidiu trancar a porta dos subsídios, como fizeram China, Estados Unidos
e muitos países da Europa. Portanto, fica a pergunta que quase todos estão se fazendo: vale a pena seguir investindo nos elétricos? Em nossa 3Ms e 2Ws de hoje, mandemos do Marketing Words of Wisdom, palavras de sabedoria, as dele Ernest Hemingway, que disse, aspas, o segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade. Vou repetir, o segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade. Bom dia. Independentemente das alegrias e das dores, dos escorregões, tropeços e tombos, nestes tempos alucinados de tsunami tecnológico, pandemia e inteligência artificial, levante-se, recomponha-se, olhe em direção à luz e sorria sempre. Bom dia e até amanhã.